ajudar as pessoas nesse aspecto e outros? O ateísmo está fazendo exatamente isso que eu estou fazendo, é desmistificar essa bagaceira toda que eu estou expondo, porque muita gente não conhece isso que eu estou trazendo. Porque o pessoal diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não tem a coragem de ler. Quando lê e conhece isso que eu trouxe, faz o que a Igreja Católica fez. Antes, a Bíblia é a palavra de God, beleza. Só que aí vê que é um monte de porcaria ali, vê que não tem como colocar aquilo em prática, que se você colocar em prática não vai acontecer, é tudo mentira. Aí eles têm que apelar para o quê? Tradição e o Papa. Então você tem esse tripé dentro da Igreja Católica, certo? Você tem a Bíblia, você tem a tradição e o Papa. Logo, se o Papa falar alguma coisa que contradiz todo o resto, dane-se, o Papa tem a voz maior. A tradição já fazia isso, não importa o que está na Bíblia, é o que eles farão. Por que eles tiveram que fazer isso? Porque eles têm que se adequar, meu caro, porque senão, se você só fica com a de Bíblia igual os fundamentalistas ficam, você tem que acabar negando a ciência. Aliás, né, vai um elogio aqui para quem é católico, porque é uma das únicas que vão dizer que Big Bang, show de bola, aliás, foi o padre que fez isso. Do mesmo jeito, vou falar que evolução não é mentira. Eles não vão negar a ciência, então isso é um ponto positivo, mas tirando o resto da história terrível que eles tiveram. Né? Obrigado aí. Beleza? Valeu. O tema. Legal. Próximo tema é o antigo. Não, caralho, vai de novo. Próximo tema é: o Novo Testamento é pior do que o Antigo Testamento. E aí? Beleza? Bora lá. Bom, você vai ter que fazer a contraposição. Você que tem que... tá. Pensei que você queria falar. Não, tranquilo. Beleza, tá bom. Quando a gente pega o Antigo Testamento, já é terrível. Porque você vai ver que tem uma série de ordens, por exemplo, tanto misóginas, homofóbicas, entre tantas outras questões de genocídio, mandando matar criança, mulheres grávidas, partir ao meio e todas as outras coisas. Tá? Esse God que não presta. Beleza, você tem isso daí lá. É ruim pra caramba. Beleza. Só que as penalidades e tudo mais que tinham ali se restringia a essa vida. Né? Então, acabou aí, morreu, já era. A ideia até era essa. Tira o mal do meio do povo. Matou a pessoa, acabou. É ruim pra caramba, uma merda. Mas era o que tinha. Quando você vem no Novo Testamento, Jesus e tal, ele simplesmente multiplica isso. É como se fosse o Deus do Antigo Testamento que tomou suco, sabe? Tomou anabolizante, esteroide, daí ficou pior. Então agora, não é só nessa vida não. Agora você vai sofrer eternamente, velho. É eterno. Você vai pegar, vai ter choro e ranger de dentes. Não tem essa aqui, acabou a vida e pronto. Não. E ainda em Apocalipse diz que o cordeiro vai ficar ali, o pessoal vai ficar sofrendo diante do cordeiro, ele vai ficar assistindo. Então não é uma separação, não. Ele vai ficar assistindo o pessoal sofrendo dia e noite. Talvez alguém diga, mas o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. É interessante. Então por que ele vai mandar seres humanos para lá? Se foi feito para diabo e anjo, o que será que ele pensou? Nossa, acho que é bom mandar uma galera aqui para eu ver o pessoal queimando, né? Deve ser interessante. Então, toda a parte ligada, inclusive, à Torá, às leis, você vai ver que Jesus ele pega e piora ainda mais. Então, se ele pega e fala assim, não vai adulterar, o que ele diz? Não, antes eu vos digo, se você olhar com intenção impura para uma mulher, você já cometeu adultério. Todo mundo aqui já é adúltero, tá? Porque com certeza vocês olharam para alguém que lhe interessa e vocês já desejaram essa pessoa. Pronto, nas palavras de Jesus, todos nós somos adúlteros. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Simples desse jeito. Tanto que seu olho direito te fizer tropeçar, arranca e lança fora. Opa! Mas é uma hipérbole. Será? Se você está colocando isso como uma metáfora, você está fazendo isso com o inferno e com o paraíso também. Do mesmo jeito, ele mandava você decepar a mão ou o pé, caso isso fizesse você pecar. Logo, pior do que o Antigo Testamento. Olha, Toshio, você confunde as coisas. Você usa má teologia. O Novo Testamento, ele é um avanço do Velho Testamento. É uma velha aliança. É aquilo que o que estava oculto no Antigo Testamento é revelado no Novo Testamento. Jesus, ele é a verdade a ser revelada. Então, é ele que determina o que a lei, o que a lei findou. Ele cumpriu toda a lei ali. Então, Toshio, e o que acontece? Você fala, a punição. A punição, você coloca a punição como sendo algo só de Deus. O governo humano, Toshio, você olha no seu Código Penal, vamos olhar no nosso Código Penal no Brasil, o que tem aqui? Leis e punição. Para que o ser humano seja contido, Toshio, para que a violência não seja extrapolada, tem que ter código, tem que ter punição. Então, o que acontece? As punições, elas são feitas para controle do ser humano, senão a violência aumenta demais. Então, Toshio, de fato, o Novo Testamento, a régua é mais alta.
Mas a possibilidade de você alcançar, ultrapassar, é só você crer na verdade. A verdade é Jesus. Se você crê na verdade, você já tem condição de pleitear a Deus o perdão do pecado. O perdão do pecado. Então o que acontece? Quando Jesus, você fala, a régua é alta, mas o perdão é maior ainda, a graça é maior ainda. Então, isso, Toshio, o que você pensa é mateologia. Quando você olha um texto bíblico, você sempre quer ver o mal ali. Isso é mateologia. Se você lê o texto na crença de que Jesus, ele é Deus, aí você vai enxergar diferente a Bíblia. Aí você vai enxergar a justiça de Deus. Porque Deus tem duas... Deus é justiça. Ele tem nas duas mãos a justiça e a misericórdia. E elas não são antagônicas. Porque quem é perfeito, quem é Deus, ele sabe a hora da justiça e a hora da misericórdia. Quando você fala que é justo, então a pessoa fez um erro aqui, por exemplo, em não acreditar nele. Qual é a condenação? Eternamente sofrendo. Você vê isso como justo? Não. Então, algo que você fez de forma temporária, quer dizer que você fica eternamente sofrendo? Porque a gente não está falando aqui só de assassinato, de abuso e tudo mais. A gente está falando de pessoas que creem em outras fés, que inclusive no Antigo Testamento mandava apedrejar, né? Se alguém de outra fé te manda ali, vamos conhecer outros deuses, você vai ser a primeira pessoa a tacar pedra nela. Isso já era ruim no Antigo Testamento, que está dentro do nosso tema. No Novo Testamento, é a mesma coisa. Só que você morre aqui eternamente. É simples assim. Se você consegue ver isso, tipo de punição que você está falando, como algo justo, então a gente tem que rever os conceitos de justiça, cara. Porque realmente a coisa está bem feia. E do jeito que eu vejo aqui pessoa tendo medo de dizer que a escravidão é errada, para não ter que negar a Bíblia, cara, isso já mostra que o nível de conhecimento, o conceito de justiça das pessoas está bem ruim aqui. Já deu, né? Senão vou ultrapassar o tempo, é sacanagem. Já deu, né? Agora outra pessoa, acho. É o menos para mim. Tá, porque eu expliquei, né? Desculpa. Então, Toshio, só pode dizer o que é certo ou errado quem é perfeito, quem criou tudo. Deus criou tudo, Toshio. Só ele pode dizer. Que você, que é o pó da estrela, que os ateus dizem que vocês são pó da estrela, então o Toshio, pó da estrela, não sabe, não tem condição de saber o que é perfeito e o que não é. Nós somos criatura. Eu creio no texto bíblico. Eu sei que Deus é perfeito porque está escrito ali. Mas eu não tenho condição de dizer, olha, isso é perfeito, isso não é. Eu creio na perfeição porque Deus é perfeito. O pó da estrela não tem condição de dizer o que é certo, o que é errado. Inclusive, se o ateísmo é só seleção natural, é só o mais forte vence. Não tem contenção. É só o mais forte vence. Adaptado. É o mais forte. Não, mais adaptado. É o mais forte. Mais adaptado. É o mais forte. Não necessariamente. Entendeu? Mais adaptado. É o mais forte. Entendeu? Mas no contexto humano, é o mais forte. O ateísmo justificou morte. Seleção natural justificou morte. As doutrinas marxistas, elas utilizaram seleção natural, a raça superior, para matar gente. Ao mesmo tempo. O tema? Tá. Foi que o Antigo Testamento, o Novo Testamento é pior do que o Antigo Testamento. Não, eu já falei. Tá. É que eu já expliquei o porquê. Maravilha. Manda bala aí, depois eu falo. Vamos lá. Toshio, mais uma vez, ele demonstra que ele é inimigo do contexto. Quando ele cita, dizendo que Jesus foi xenofóbico com a mulher serofenícia, ele esqueceu de citar o contexto que Jesus abençoou aquela mulher e usou aquilo apenas como uma lição. E ele traz conceito de novo, anacrônico, pós-moderno, para o texto bíblico, que é um texto remotamente antigo. Mas vamos lá. Quando ele diz assim, porque Deus ele condena as pessoas, então assim... Na ótica do Toshio, o crime não pode ser punido. Então vamos abrir as cadeias, soltar todos os presos, porque afinal de contas, quem pratica o crime não pode ser punido, o agressor não pode ser punido. E aí ele vai ao extremo, quando ele diz assim, olha, porque Deus vai punir eternamente.
Deus não pode punir eternamente. Ora, se nós seres humanos, na nossa conduta, que você, segundo você, é mais elevada, né, a moral humana, a moral evolutiva, é mais elevada do que o texto bíblico, se nós damos uma punição eterna dentro daquilo que nós podemos, qual a punição eterna que nós podemos dar? Podemos dar a pena de morte ou nós podemos dar a prisão perpétua. Se nós damos eternamente aquilo que podemos dar, que está ao nosso alcance, por que Deus, que é todo-poderoso, não pode dar a punição eterna dentro do alcance que ele está, sendo que ele é metafísico? Então, é um anacronismo quando você diz, olha, eu posso dar a punição eterna dentro da minha condição, mas Deus, dentro da condição dele, a temporal, não pode dar a punição eterna. Outra coisa, quando você diz que Jesus é vingativo, você comete um erro, porque a aplicação da justiça não necessariamente implica em vingança. Eu sei que você pode tomar um texto que é hiperbólico, eu sei que você tem problemas com hipérbole, afinal de contas você citou Marcos 9,43, se teu olho te arranca, tentando fazer parecer que era um texto literal, mas você sabe, todo mundo sabe, uma criança sabe, que aquele texto é simbólico porque ele gera um absurdo, todo texto que gera um absurdo deve ser visto como simbólico. Isso é básico da hermenêutica, quem estudou sabe. Então quando você diz que Deus não pode exercer a justiça, então você está pregando um mundo utópico. Um mundo onde não tem justiça, onde todos podem agir livremente, fazer o mal que quiser, sem punição, ou sem a punição reta, justa, equivalente aos seus crimes. Um crime eterno exige uma punição eterna. Já viajou bem na maionese, né, filho? Quando a gente está falando aqui de punição, eu não estou falando dos seres humanos que nós temos que exercer a nossa responsabilidade e fazer o que é necessário. A gente não pode depender de Deus. Se a gente fosse depender de algum Deus para fazer alguma coisa aqui, a gente estava lascado. E durante o tempo que a igreja dominou, a gente tem o que a gente chama de idade das trevas. Por que será? Porque exatamente esses que se colocam como representantes de Deus, inclusive com a reforma de Lutero, você vai ver lá a galera se matando e tudo mais em nome de Deus. Então, se você vai falar que isso aí é moral, que Deus está guiando, que tem um Espírito Santo aí, ou alguma coisa do gênero, que isso é algum tipo de moral ilibada, repito, vocês precisam rever os seus conceitos sobre justiça, sobre moralidade, sobre o que é certo e errado, sobre escravidão, cara. Que vocês ficam querendo escapar dessa bagaça aí. É vergonhoso isso aí, cara. Na boa, na boa. É sério, eu não me conformo. Porque quando eu era crente, eu não faria uma babaquice dessa. Mas, vamos lá. Em relação ao Novo Testamento, eu não falei que a pessoa não pode ser punida por ela ter feito algo errado. O que eu estou dizendo é que simplesmente é injusto você pegar e fazer uma pessoa ficar eternamente sofrendo. Onde é que está a parte de justiça nisso? Outra coisa, esse Deus não poderia impedir que o mal acontecesse? Ele não poderia, sabe que ele não tem o poder, a capacidade? Eu consigo pensar uma maneira, se eu tiver tempo eu explico como, de fazer com que o livre-arbítrio aconteça e que o mal não venha a ser cometido.